Hoje abrimos o calendário de 2024 do Entre Linhas Especial com perfis de autores contemporâneos, um formato que se alterna com o programa tradicional que você já conhece. E o nosso entrevistado dessa edição é o escritor e desenhista Maurício de Souza. Conhecido como pai da Turma da Mônica, ele criou mais de 400 personagens, ultrapassou a marca de 1 bilhão de revistas vendidas e suas histórias conquistaram mais de 50 países. Uma curiosidade, a primeira personagem a ser publicada por Maurício de Souza não foi a célebre Mônica, mas o cãozinho Bidu e seu tutor Franjinha em 1959. Maurício, como é que foi o seu primeiro contato com a literatura, com os livros? Que autores o marcaram? Meu primeiro contato não era nem gibi, era Guri, a revista Guri. Bem maltratadinho e tal, sem capa. Mas eu não sabia o que era, eu era muito criança, eu não sabia o que era aquilo. Peguei, para depois eu perguntar para minha mãe o que era aquilo, levei para casa, falei, mãe, o que é isso daqui? Ah, isso daí é história em quadrinhos, aqui tem historinha, tem personagem, tudo mais, tal. Mãe, lê para mim então. Por quê? Daí ela começou a ler. E eu comecei a pedir para ela ler todo dia, ou ler repetidamente a mesma história. Que criança é assim, né? Até que ela falou comigo que ela estava deixando de lado os trabalhos da casa, domésticos e tudo mais, porque eu estava pedindo muita coisa. Estava pedindo para eu ler toda hora. Ela falou, mas eu tenho uma ideia. Eu vou ensinar você a ler, assim você vai ler sozinho, e daí eu posso voltar ao meu trabalho de tomar conta da casa. E eu gostei de ler, mas eu gostei e eu fiquei vidrado. Meu pai, que lia muito também, etc., viu que eu gostava daquilo, saía e comprava quadrinhos para mim, me alimentava. Daí que eu li desembestado, né? Minha mãe cismou que queria me colocar na escola, não tinha vaga. E minha mãe falou, não, mas ele é adiantado, ele já sabe ler e tudo mais. Que interessante isso, porque a gente nem sempre pensa no gibi, na história em quadrinho, como um elemento de alfabetização. E recentemente o senhor recebeu um prêmio da Unesco por isso, né? Sim. Mas eu gostava muito, porque tinha desenho, tinha cores, tinha personagem, tinha tudo aquilo. Tinha a minha mãe explicando algumas coisas, tudo mais. Quer dizer que a sua leitura, desde o início, está associada ao desenho, né? Sim, principalmente por causa do dicionário, que tinha um monte de desenhozinho, preto e branco e tudo mais, mas eu ficava lá copiando, e daí ia assimilando técnica, assimilando tudo que estava acontecendo lá. O seu pai tinha uma linotipo, tinha 2 jornais, a sua atração inicial foi o desenho, e daí, ao tentar trabalhar num jornal como desenhista, o seu primeiro trabalho acabou sendo como repórter, né? Sim, as coincidências do mundo, né? Então, realmente, foram coisas acontecendo e acho que eu fui privilegiado com algumas coisas que foram acontecendo enlaçadas. Eu não esperava ser repórter policial, porque é o que havia na Folha naquele tempo. Aí eu expliquei para o redator-chefe que eu acho que teria um problema com essa indicação de repórter policial. Eu, quando via sangue, eu desmaiava. Repórter policial desmaiar quando vê sangue, não bate. E quando surgem as suas primeiras personagens, depois de ler tantos gibis, tantas histórias em quadrinhos? Primeiro foi o Bidu, cachorrinho, e o Franjinha. O Bidu, baseado num cachorrinho que eu tinha,
Franjinha era baseado num sobrinho meu. Eu queria personagem para contar a história, para falarem entre eles ou comigo. Então, foi uma coisa natural, normal, em cima da criatividade, principalmente da vivência doméstica na minha casa, inspirado principalmente nas minhas filhas, que estavam lá brincando, brigando, tudo mais, lá nos meus pés, né? Eu olhei tudo aquilo e transformei nos personagens principais naquele tempo. Mônica, Magali, o Contra, todos os personagens foram nascendo em casa. O Cascão também, né? O Cascão. Cascão era uma criança... Cascão era uma criança que jogava bola comigo em Mogi das Cruzes, quando tinha um campinho lá, eu e a molecadinha ia jogar. Eu tinha um amiguinho que tinha cabelo espetado e falava trocando R pelo L mesmo. Existiu o Cebolinha. Eu não inventei. Eu olhei, era daquele jeito o menino, eu copiei. Ele era amigo do Cascão, que também ficava meio enlameado aí toda hora. Desde o nascimento do cachorrinho Bidu, em 1959, quando seu tutor Franjinha ainda nem tinha sido batizado, Maurício de Souza criou mais de 300 personagens. Essa é uma de suas singularidades. Como ele mesmo observa no livro Maurício, a história que não está no gibi, artistas como o norte-americano Charles Schulz, criador do Snoopy, e o argentino Quino, pai da Mafalda, passaram a vida desenhando turminhas com pouco mais de meia dúzia de integrantes, ao contrário do desenhista e escritor brasileiro. O próprio Maurício não tem explicação para o fenômeno, mas é possível cogitar que uma galeria tão grande de personagens corresponde à diversidade do país. Do Brasil rural de Chico Bento ao Brasil urbano de Mônica e Cebolinha, do menino negro Pelezinho e sua namorada oriental Neuzinha, ao indígena Papa Capim e aos hippies Tina e Rolo, Maurício sintonizou cada núcleo de suas personagens a uma geografia e a um momento sociocultural. Tudo começou com a turma formada por Franjinha, Bidu, Titi, Manezinho, Jeremias e Chaveco em revistinhas de 40 páginas em preto e branco e apenas a capa colorida. Aliás, foi graças a um erro da gráfica que Bidu virou um cachorrinho azul, mas o equívoco agradou seu criador e foi incorporado ao personagem canino. Já no segundo número da revista Bidu, surgiu Cebolinha, e no quinto, sua irmã Maria Cebolinha, primeira personagem inspirada num familiar de Maurício, sua filha Mariângela. Cascão apareceu em 1961. A geniosa Mônica e a gulosa Magali nasceram respectivamente em 63 e 64, sendo homônimas de outras duas filhas do quadrinista. Ao longo do tempo, as personagens formaram diferentes turmas e ganharam pais e irmãos, amigos e animais de estimação, como o Floquinho, cachorro do Cebolinha. E surgiram figuras sobrenaturais como Anjinho ou saídas de um imaginário que remonta à pré-história, com o homem das cavernas Piteco e o dinossauro Horácio, e chega à era espacial com o astronauta. Nessa expansão da família Maurício de Souza, a diversidade brasileira se mantém, seja nos traços, na oralidade ou no jeito gaiato de incorporar novos territórios da imaginação. O Entre Linhas abre uma janela nesse especial dedicado a Maurício de Souza para homenagear outro mestre dos quadrinhos, Ziraldo, o criador do Menino Maluquinho, que morreu no Rio de Janeiro no último fim de semana, aos 91 anos. Ziraldo Alves Pinto nasceu em Caratinga, Minas Gerais, em 1932. Nos anos 50 e 60, atuou na Folha da Manhã, onde fazia uma coluna de humor, na revista O Cruzeiro e no Jornal do Brasil. Em 1960, lançou Turma do Pererê, primeira revista em quadrinhos a cores do Brasil, escrita inteiramente por ele.
Durante o regime militar, participou do tabloide O Pasquim, que reunia jornalistas e humoristas como Tarso de Castro, Jaguar e Milor Fernandes, tornando-se um dos principais veículos de contestação da ditadura. É dessa época a criação de Flicts, a história, com linguagem ousada e sentido existencial, de uma cor solitária que se sente deslocada num mundo de matizes definidos. Também fruto desse espírito irreverente, em 1980 surgiu O Menino Maluquinho, mais famosa criação de Ziraldo. Vida de moleque é vida boa, vida de menino é maluquinha. É possível identificar uma complementaridade entre O Menino Maluquinho e as personagens de Maurício de Souza. Mônica e sua turma apresentam um toque de ingenuidade e inocência, sem prejuízo do amadurecimento que acontece ao longo do tempo, e inclui a criação de personagens associados à contracultura, como Tina e Rolo. Já o garoto imaginado por Ziraldo já nasce como um pequeno e divertido subversivo, com panela na cabeça como se fosse um Napoleão Mirim, símbolo de seu jeito inquieto de desafiar o mundo adulto. Ao saber da morte de Ziraldo, Maurício de Souza fez uma comovente postagem na internet. Que tristeza, não tenho palavras. Perdi mais que um grande amigo, perdi um irmão, das letras, dos traços e da vida. Mas ele estará sempre em meu coração e nos corações de milhões de brasileiros maluquinhos de todas as idades que seguirão apaixonados por sua obra. Viva Ziraldo! Depois do intervalo, seguimos com o desenhista e escritor Maurício de Souza nesse programa com formato especial dentro da série de perfis de autores contemporâneos. O Entre Linhas volta já. Maurício de Souza nasceu em 1935 em Santa Isabel e cresceu em Mogi das Cruzes, ambas no estado de São Paulo. Leitor de gibis, ainda criança inventou o Capitão Picolé, cujo traço lembrava o dinossauro Horácio. Maurício já era ilustrador quando, aos 19 anos, se mudou para a cidade de São Paulo. Na capital, trabalhou em jornais impressos e chegou a ser repórter policial. Mas a criação artística se impôs. Em 1970, ele lançava a revista Mônica e Sua Turma. Suas histórias despertaram em várias gerações o gosto pela leitura por meio dos quadrinhos, que ganharam desdobramentos em filmes e animações. Foi num período turbulento que tudo isso surgiu, né? Porque a sua trajetória, depois de repórter policial, como cartunista, como desenhista, acontece num período do governo Jânio Quadros e depois golpe de 64. Foi um momento difícil, que teve altos e baixos e fez com que o senhor tivesse que buscar alternativas, né? Vender, sair como um caixeiro viajante, né? Vendendo seus quadrinhos. Como é que foi essa relação com o momento político? Exatamente, caixeiro viajante, como você falou aí. Eu inventei de criar uma associação de desenhistas para brigar pela obrigatoriedade de o jornal ou editores usarem material brasileiro. E com isso eu fui taxado de esquerdista e tudo mais. A Folha, inclusive, me despediu por causa disso, como comunista. Foi o período mais duro da minha vida. Eu consegui colocar as tiras do Bidu, no jornal do Rio de Janeiro, que era o Tribuna da Imprensa? Tribuna da Imprensa. Quando eu coloquei os clichês, historinhas minhas, na Folha, o pessoal falou, ué, mas o Tribuna da Imprensa é do Carlos Lacerda, é um direitista dos maiores que tem aqui. Então, o Maurício não é comunista. E em 63, na sua volta para a Folha, surge a Folhinha de São Paulo, né? Que foi um marco no jornalismo em grande escala voltado para crianças, né? Fui chamado para ajudar a criar a Folhinha, que é uma beleza, porque ela tinha uma ligação direta com a programação escolar. Então,
comprava um jornal de domingo, o pai dava para o filho levava para a escola e já estava dentro do currículo, para eles saberem tudo o que estava acontecendo naquela semana. Eu estava muito ligado nas alterações que havia, principalmente junto aos jovens. Eu sentia isso acontecendo quando eu começava a perceber que revistas para jovens estavam vendendo mais. Principalmente naquele tempo também, começou a onda do história em quadrinhos japonesa. Mangá, né? Do mangá. Bem, então, se o mangá preto e branco pega os jovens aí, eu vou abolir um pouquinho as cores das minhas histórias. E dava certo, deu certo. Né? Teve grandes tiragens quando começavam as histórias em preto e branco para o jovem leitor e assim por diante. Como é que o senhor percebeu que estava fazendo assim conseguindo captar a linguagem essencialmente brasileira, o jeito de viver, de olhar o mundo, que é tão característico do Brasil? Isso foi uma coisa pensada, foi uma coisa espontânea, foi uma coisa da observação? Eu acho que não tanto. Foi total natureza das coisas. Tanto que eu lia muito, eu lia jornal, eu acompanhava o que estava acontecendo, vivenciava a fala, o que acontecia, e era fato em jornal, em revista e tudo mais. Eu leio muito, eu leio 2 jornais por dia. Na sua autobiografia, Maurício, A História que Não Está no Gibi, o senhor fala que criar o Horácio foi uma experiência mediúnica e que as histórias do Horácio são as únicas que ninguém pode tocar, ninguém escreve da sua equipe. É sempre uma criação sua. Por que o Horácio? Eu tinha que fazer uma história do Horácio semanal. Para eu fazer uma história semanal, obrigatório, eu precisava sentar e fazer alguma coisa sem pensar, que viesse. Eu não podia ficar preocupado com a máquina da produção. Teria que vir da minha cabeça e do que eu tivesse vivido. Eu teria que fazer uma história baseada em alguma coisa que se passou comigo. E daí sai. Daí eu faço uma historinha baseada naquilo que eu vivi. Eu desenhava no lápis, direto, sem fazer arte final, sem nada. Chegava, eu desenhava, rabiscava e já saía a página desenhada. E depois é que ia para a arte final, que não é que eu que fazia, eram as artes finalistas. Tinha um arte finalista muito bom, e tinha outra arte finalista que, por sinal, casou comigo. Alice? A Alice Taquedo. É uma das 2 das melhores artes finalistas, a Rovin e a Alice. Né? Por isso ela abriu o caminho para casar comigo, porque uma vez, porque do Japão, naquele tempo, veio uma correspondência que eles queriam publicar o Horácio no Japão. E me convidavam e me pagavam para ir para o Japão para fazer o Horácio lá. Só que, se eu fosse para o Japão sozinho, eu não tinha arte finalista para fazer o Horácio. Eu escolhi a Alice porque ela fala japonês. Mas o Horácio é seu personagem mais filosófico, que mais representa a sua interioridade, assim? Na história que eu escrevi, que eu desenhei, o que o Horácio faz na história, eu faria do mesmo jeito. Então, realmente, o Horácio sou eu. E eu não sei se é diferente. É o meu alter ego, né?
Foi no Natal de 1976 que a Turma da Mônica fez sua estreia nas telas. Uma animação de 5 minutos para a televisão, na qual as personagens constroem uma chaminé para Papai Noel entrar na casa da Mônica com os presentes. O sucesso foi tão grande que a história teve novas versões ao longo de 35 anos, revelando o potencial que os gibis de Maurício de Souza tinham para ganhar som e movimento, incluindo a linguagem da publicidade e animações exibidas nos cinemas antes do filme principal. Mas foi só em 1982, novamente às vésperas do Natal, que a trupe de Maurício de Souza estrelou um longa-metragem, As Aventuras da Turma da Mônica, que mescla desenho animado e filme com o próprio Maurício de Souza interagindo com as personagens. Maurício! No ano seguinte, estrearia A Princesa e o Robô, ao qual se seguiram 3 produções. As Novas Aventuras da Turma da Mônica, de 1986, com historinhas interligadas, a exemplo do primeiro longa, Turma da Mônica em O Bicho-Papão e Mônica e a Sereia do Rio, este último dirigido por Walter Hugo Cury, ambos em 1987. Teria bolado isso? A crise econômica do país, que atingiu em cheio a indústria cinematográfica nos anos 90, fez com que as personagens só voltassem às grandes telas em 2006, com Turma da Mônica em Uma Aventura no Tempo. Boa viagem, turma! Abaixa, Cascão! Em compensação, nos últimos anos surgiram filmes com atores de carne e osso, encarnando a Dentucinha e seus amigos Magali, Cebolinha e Cascão. Os longas Turma da Mônica Laços e Turma da Mônica Lições, dirigidos por Daniel Rezende e baseados nas graphic novels escritas pelos irmãos Lu e Vitor Cafage a partir das criações de Maurício de Souza. Esse Entre Linhas especial termina com trechos de entrevistas que Maurício de Souza, o pai da Turma da Mônica, concedeu à TV Cultura. No próximo programa, a gente volta ao formato tradicional. Até a semana que vem. Eu quero colocar as nossas histórias em quadrinho, com tanto espírito brasileiro, vamos dizer, no mundo todo. E há uns certos lugares no mundo onde a história americana, a história europeia não entra com muita facilidade. A China continental é um exemplo. Tem 800 milhões de chineses acostumados. Qual o seu interesse na China? Eu quero que o chinês conheça também a história em quadrinho brasileira, entre outras coisas. Não tem, por exemplo, é um país comunista, não terei, fatalmente, eu não terei fins lucrativos. Mas, se nós conseguimos colocar as nossas histórias, além de outros países, também na China, eu acho que isso vai repercutir muito bem e positivamente em todo o mundo. É muito interessante você folhear uma revista como essa, alemã, e deparar com um dos nossos personagens, assim, tipicamente brasileiros, né, o Chico Bento, falando alemão. Isso é novidade absoluta. Então, ele da beira do Ribeirão, com o caniçozinho dele, com a latinha de massa de tomate, deve ser da Sica, aqui do lado, e numa história genuinamente brasileira, com um cenáriozinho bem típico aí, vamos dizer, do Vale do Paraíba, que é onde ele mora. Você acredita que a criançada do mundo inteiro vai ter um interesse tão grande pela história de Pelé? As crianças do mundo inteiro vão sempre aceitar bem qualquer história preocupada com um apelo humano, um apelo universal de uma criança normal, como é o Pelézinho das nossas histórias, como é a Mônica, como é o Cebolinha. O que a Mônica vai ser quando crescer? Quando a Mônica crescer, ela vai casar com o Cebolinha? Quem sabe, quem sabe. Agora, boneco de história em quadrinho não costuma crescer. Pelo menos a Mônica e o Cebolinha, é bom que fiquem como estão. Porque daí, cada vez que vocês, daqui a 5, 10, 15 anos, vocês pegarem uma revistinha da Mônica ou do Cebolinha, vocês vão voltar a ter essa idade que vocês têm hoje. Porque vocês vão voltar no tempo. O personagem de história em quadrinho, a história em quadrinho, como a nossa, é uma maquininha do tempo. Ela faz com que a gente volte às mesmas emoções que tinha quando conheceu o personagem, quando entrou no universo do personagem.